Nosso setor vive uma verdadeira transformação. Em um cenário onde consumidores estão cada vez mais atentos à sustentabilidade, eficiência e inovação, as embalagens deixaram de ser apenas um meio de proteção ao transporte. Hoje, elas são protagonistas na experiência do produto, no posicionamento das marcas e nos compromissos ambientais das empresas. No Talk Packaging de hoje, eu vou conversar com Paulo Vegetti, diretor comercial Latinoamérica da Dow, para entender melhor esse movimento e conhecer de perto como a ciência e a inovação têm impulsionado o futuro das embalagens na América Latina. Eu sou Felipe Quintino, CEO do Nexon Group e fundador do Portal Packaging. Sejam bem-vindos a mais um Talk Packaging. Paulo, muito obrigado por aceitar fazer esse bate-papo comigo. É sempre um grande prazer falar com você. Felipe, muito obrigado, pelo convite. É um grande prazer estar aqui com você no dia de hoje. Legal, bacana. Paulo, o mercado de embalagens, né, está em constante transformação, né, para atender as demandas aí dos consumidores. Quais são as principais tendências, né, que a Dow identifica no cenário atual e como essas tendências norteiam toda essa parte de desenvolvimento de soluções? Perfeito. Bom, Felipe, o mercado de embalagens, como você mesmo ressaltou, está passando por essa transformação de forma bastante acelerada. Isso tudo tem a ver também com o comportamento dos consumidores, né? Além das funcionalidades, eles também buscam produtos com embalagens que sejam recicláveis, biodegradáveis, compostáveis ou feitas com materiais renováveis e circulares, né? Essa tendência aparece em pesquisas de mercado, que apontam preferências por embalagens em papel de cartão. Isso aparece em 87% de respostas positivas. Aumento da frequência em que as pessoas reciclam. Isso aconteceu para 49% dos entrevistados. E escolha de marca por causa da embalagem, né? Então a gente viu isso em 41% das respostas de pesquisa de mercados que a gente faz junto com agências e instituições. Ou seja, essas tendências devem pautar esse desenvolvimento das soluções em toda a cadeia. E a Dow contribui com a química e a tecnologia por trás da aplicação. E um Legal. ponto fundamental na Dow é o conceito do Design for Recyclability, ou desenho para reciclabilidade. Isso significa pensar na embalagem desde o início do projeto, para que todos esses conceitos possam ser incorporados ao seu processamento e à condição de reuso e circularidade. Um exemplo que eu gosto muito são os copos de papel que a gente usa para tomar café. Além de um grande tomador de café, eu faço a seguinte indagação, né? Se a gente já parou para pensar como eles conseguem reter líquidos quentes sem vazar, né? Sendo que o papel possui basicamente fibras, né? Então Sim. isso implica dizer que os copos precisam de uma camada de barreira que impeça o vazamento desses líquidos, para que também protejam contra a gordura. Hoje, o que acontece na prática? 90% desses copos acabam parando nos aterros, né? Porque eles não são recicláveis, muitas vezes porque eles têm filmes multicamadas, né? Nesse contexto, a Dow, por exemplo, desenvolveu uma tecnologia chamada Rollbar 320. Esse é um revestimento que confere uma camada ultra fina, são menos de 8 microns, que permite 99% de recuperação das fibras quando o copo é reciclado. Ou seja, a gente consegue manter o desempenho da embalagem, a funcionalidade dele de reter o líquido quente e, ao mesmo tempo, facilitar a reciclagem. Então, esse é apenas um exemplo de como a gente endereça essas tendências, Felipe. Legal, bacana, falou. E até falando em tecnologia, né, diferencial tecnológico, né, eu queria que você comentasse um pouco mais, né, quais são essas tecnologias aí que vocês têm, que você podia destacar nesses sentidos e os benefícios aí. Perfeito. Bom, eu acabei trazendo um exemplo e a gente tem uma linha que são esses revestimentos de alto desempenho de barreira da tecnologia Rollbar, da Dow, que oferecem essa proteção para líquidos, óleos e gorduras, umidade, combinando com excelente desempenho em termoselagem, flexibilidade e resistência à blocagem, né, que são as funcionalidades desse tipo de embalagem. Em linhas gerais, o que eu posso destacar em termos dos principais vantagens da nossa tecnologia Tá. conferida às embalagens de alimentos?
uso de resíduo de material, ou seja, eles permitem a produção de revestimentos mais finos, reduzindo assim o consumo de matéria-prima. A compatibilidade com equipamentos já existentes, esse é bem importante porque elimina custos elevados adicionais com o retrofit de fábricas já existentes dos Tá. convertedores e clientes. Repulpabilidade é outro ponto fundamental, né? Como eu falei, eu dei um exemplo onde a gente consegue que artigos de papel revestidos possam ser reciclados, e isso é certificado para esse propósito. A gente consegue certificar essas soluções, essas embalagens, no aspecto de repulpabilidade. E a escalabilidade, que é bastante importante, né? Atualmente a gente está ampliando a nossa capacidade produtiva na principal planta que a gente tem para essa tecnologia, que é em Lautenburg, na Europa, mas a Dow também está posicionada na América Latina para atender a crescente demanda nos mercados. Então a gente tem uma produção no Brasil e no México, que também tem essa condição da gente escalar essas tecnologias para a produção. Né? O exemplo aqui trazido do Robar 320 é um grande case de inovação. Né? Desde quando a gente prototipou esse produto, nós quebramos vários paradigmas de reciclagem de embalagem de papel, trabalhando em conjunto, em colaboração na cadeia, toda a cadeia de valor. Né? Ele, por exemplo, utiliza 70% menos matéria-prima, em comparado com produtos convencionais, reduz o peso de produtos acabados em até 15% e permite que as embalagens sejam recicladas nesses processos convencionais, sem o retrofit por parte do convertedor ao fazer a aplicação. Isso ajuda a reduzir muito também, né, Felipe, a questão dos resíduos sólidos em aterros sanitários. Né? A gente sabe que já tem uma legislação para isso, e isso é bem atendido por esse tipo de tecnologia. Então, essa inovação, inclusive, eu gostaria de fazer uma menção aqui a um reconhecimento especial que o Robar 320 foi agraciado. Né? Nós fomos premiados no R&D 100 Awards, que celebra as 100 tecnologias mais revolucionárias lançadas no mercado. E também Legal. recebemos o prêmio Ouro na subcategoria Sustentabilidade no Edison Award 2021 pela excelência e inovação. Então, isso mostra que é uma tecnologia que é uma realidade hoje, já atualmente, não só pelas premiações, mas por outros cases de aplicação que a gente tem em outras partes do mundo. Que legal, Paulo, bacana, cara. E de que forma que a Dow trabalha com as marcas aí, com os convertedores e outros parceiros para desenvolver soluções de embalagem mais sustentáveis, né? Eu queria que você pudesse compartilhar um exemplo de inovação colaborativa aí bem sucedida com algum parceiro. Puxa, Felipe, essa pergunta é fundamental, porque na Dow a gente trabalha muito além do fornecimento de produtos, né? A gente realmente busca parceiros de inovação, na indústria de embalagem de papel. E Legal. queremos que essas parcerias ocorram na prática, né? Então a gente oferece toda a nossa estrutura dos nossos centros de inovação, que fica localizado em Jundiaí, com laboratórios de ponta, equipes especializados, para trabalhar em conjunto com os clientes nessa cocriação de soluções. A gente acredita que só assim nós podemos ganhar em agilidade para responder a essas novas demandas de mercado, né, que são identificadas ao longo da cadeia de valor, não é só também ali do usuário final. Acho que um exemplo que você pediu aqui que eu posso trazer de inovação colaborativa bem sucedida é o trabalho que nós estamos realizando em nível América Latina com uma das maiores companhias de bebidas do mundo, para desenvolver uma alternativa à tecnologia existente. O que acontece é que eles conseguem em um país um convertedor que provê essa solução e em outro país não é replicável. E como eu mencionei anteriormente, esse desafio foi apresentado para nós, né? E a gente está trabalhando colaborativamente com eles para encontrar essa tecnologia que esteja disponível em todas as regiões da América Latina, que Legal. possa aferir às embalagens a funcionalidade desejada nos diferentes convertedores que trabalham com esse dono de marca. Legal, que bacana, cara. Muito interessante. E como é que a Dow enxerga, Paulo, o futuro das embalagens de papel, né, com barreira no curto e médio prazo, né? E que recomendações, né, vocês dariam para as marcas
se prepararem para toda essa transformação? No médio prazo, essas soluções circulares e os processos otimizados vão ser padrão, né? Vai ser mais ou menos parecido com o que a gente tem hoje na indústria com relação à qualidade, a ISO 9000, por exemplo, né? Legal. Então, marcas que adotarem essas mudanças antecipadamente vão ter uma vantagem competitiva, sem dúvida, em relação aos consumidores e também uma fidelização maior, certo? Então, acho que, assim, se eu puder listar, né, em termos de recomendação para as marcas, né, o que a gente sempre prega? Planejamento para reciclabilidade, né? Incorporar esses conceitos do design for recycling, né? Do desenho para reciclabilidade, desde a fase de desenvolvimento da embalagem. Adoção, o segundo ponto seria a adoção dessas tecnologias compatíveis com sistemas existentes. De repente, alguma coisa muito disruptiva também pode gerar um custo tremendo para você, e você tem um parque fabril instalado, né? Então, a tecnologia Rollbar da Dow permite a adoção dessas novas tecnologias já de vanguarda nos equipamentos atuais. O terceiro ponto é investir em parcerias estratégicas, né? A gente, como eu falei anteriormente, a gente quer trabalhar a quatro mãos, a gente quer entender o desafio da cadeia e trabalhar com os fornecedores ajuda a acelerar e a trazer a ter uma maior assertividade na questão da inovação nessa transição, certo? Nessa Legal. transição energética, mas também nessa transição de novos materiais, novas embalagens. E o último ponto é monitorar as tendências regulatórias e de consumo, né? As tendências de consumo bastante complexas com todas as redes, a gente vê aí como que os influencers e como que as redes atuam, mas também tem a questão regulatória e para isso a gente também costuma estar muito próximo de agências e das associações para antecipar essas mudanças e garantir que essas novas tecnologias estejam de acordo com em conformidade com e fortaleçam também, né, a imagem das marcas. Em resumo, é isso, né? Essa transformação que já vem acontecendo e quem agir primeiro estará em melhor, mais bem posicionado para atender Funcionando. essas demandas de sustentabilidade e competitividade globais, né? Sem abrir mão Legal. da competitividade e das funcionalidades que as embalagens demandam. Com certeza, Paulo. Bacana. Paulo, muito obrigado aí pela conversa, né, por compartilhar esses insights tão relevantes aí sobre o futuro das embalagens. Foi um prazer tê-lo conosco aí no Talk Package, viu? Muito obrigado e até a próxima. Felipe, eu que agradeço novamente, muito obrigado pelo convite e aproveitando o final de ano, queria desejar a você e a audiência aqui um excelente festas, final de ano e que a gente possa recarregar as energias para ter um 2026 de muito sucesso. Legal, Paulo. Obrigado para você também, o mesmo. E você que nos acompanhou, continue ligado no Portal Package para mais entrevistas e conteúdos exclusivos da indústria. Até a próxima. Tchau, tchau.